Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no podcast Construção em Alta. Eu, Giovana Fachinelli, ao meu lado, William, da Altair Imóveis e Predileto Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do designer de interiores e da decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção e arquitetura, assim como nós. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovana Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber, então, aqui para esse bate-papo, a Flávia Sfair, diretora da Mostra Elite, e a Anne Cunha, designer, também com um espaço aqui na Mostra Jardim Sensorial das Artes. Boa tarde. Então, Flávia, conta um pouquinho pra gente quem que é a Flávia, de onde surgiu a ideia de uma mostra? Bom, eu sou, então, a Flávia Sfair. Eu comecei há muito tempo atrás, há mais de 30, não vou dizer muito tempo, 40. Sim, há uns 40 anos, tá? Eu comecei com 30 anos, com uma revista de variedades que tinha um caderno de arquitetura de decoração dentro da revista. Aí, o que aconteceu? Chegava janeiro e fevereiro e em julho morria, porque todo mundo ou ia para o litoral e no inverno ou ia para Gramado. Certo. O que eu fiz? Eu aluguei uma casa no litoral, foi minha primeira experiência com decoração. Convidei arquitetos para decorar, porque eu não tinha dinheiro para decorar. E ela se tornou um point em Atlântida. Foi a primeira casa conceito de marca do Rio Grande do Sul, inclusive. Tá? No outro ano já começaram outras marcas a ter as suas casas, né, do nome da sua empresa. Neste episódio, que eu fiz umas 3, 4 edições, eu tinha patrocinadores, eu tinha arquitetos, design de interiores que decoravam cada espaço. E a gente fazia eventos lá, aniversários, desfiles de moda, enfim. Foi um sucesso. Então foi minha primeira experiência, tá? No inverno a mesma coisa. Aluguei uma casa naquela época do Festival de Cinema de Gramado. Fazíamos uma coisa decorada, eventos, foi muito legal. Vários filmes vencedores faziam eventos ali dentro do nosso espaço. Então foi sensacional essa experiência. Conheci uma galera da arquitetura e do design. Muito bem. Aí depois, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa que tinha um portal de arquitetura. Começou essa coisa da internet, então ele tinha um site muito grande de arquitetura e tinha um programa na TV de arquitetura também. A gente fez uma parceria e a gente começou a se apoiar. Ele me apoiava nessas casas, fazendo entrevista com os arquitetos, e eu dava uma página na minha revista. A gente fazia uma brincadeira assim. Fizemos um relacionamento, fizemos uma amizade. Nesse meio tempo, eu resolvi vender a revista. Eu estava muito cansada, porque era de 2 em 2 meses, sabe? Eu estava muito cansada. Vendi a revista. Inclusive, ela, até hoje, ela está em São Paulo como uma das grandes revistas de São Paulo, tá? E aí, quando ele ficou sabendo disso, ele me procurou, sentou na frente da minha cadeira e disse assim: eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos fazer um anuário de arquitetura, que não tem. Eu digo, anuário é uma vez por ano, top. Uma vez a cada 2 meses para Meu Deus, né? Cada 2 meses. É uma vez por ano, top. E aí eu continuei nessa coisa da gráfica, de edição, de fazer revista, de fazer algo em papel. Não sou formada em nada, mas eu tenho uma veia jornalística, eu tenho uma coisa assim, sabe? E aí fizemos o primeiro livro, o primeiro book, capa dura, evento tipo Oscar da arquitetura, na época no Plaza, que era um dos principais hotéis. Isso eu tô falando 30 anos atrás, né, gente? Sim. E aí começou a minha relação mais forte ainda com esse mercado. O que aconteceu? Quando o livro tinha uns 15 anos, começaram os próprios arquitetos, os próprios profissionais e os próprios fornecedores que faziam parte, os lojistas, fabricantes, me começaram a pedir: vamos fazer uma mostra de arquitetura elite, porque só tem uma mostra de arquitetura na época, né? Só tinha uma mostra. E tem muita gente que quer participar e não tem vaga. Não tem espaço.
E aí a gente começou a procurar um local, né? Chegamos ali na beira do rio, achamos um clube que estava bastante, vamos dizer, precisando de um apoio para recuperar. Era um clube antigo, né, de 100 anos, então ele precisava de uma parceria do segmento para ajudar ele a se recuperar, enfim. Fizemos muitas benfeitorias no clube e fizemos a mostra ali por 6 anos. Uhum. E aí deu a enchente de 2023, que nós fomos um dos únicos que pegou, porque a gente estava na beira do rio. Sim. A enchente foi só naquela partezinha, na primeira rua ali, que muitos não conhecem. E aí eu decidi sair dali, porque eu pensei assim, eu peguei duas ali, né? Sim, Uma em ali. setembro Foi e uma em uma atrás da novembro. outra, foi bem curto prazo, né? Uma em setembro, outra em novembro. Eu pensei assim, meu Deus, como será a próxima que virá? Né? Peguei e saí, cancelei o contrato, eu tinha mais uns 2, 3 anos ali, encontramos essa casa no meio do caminho e aí investimos aqui. Foi assim que aconteceu toda a história resumidamente. E, Flávia, como é que tu faz essa escolha, por exemplo, de... Claro, tu vem ali com uma bagagem bem grande, mas como é que tu faz a escolha dos fornecedores que estão aqui, dos profissionais que estão aqui? A gente, assim, ó, fornecedor, a gente faz uma prospecção daquelas empresas que a gente acha, que a gente acredita que elas podem ser uma vitrine aqui para elas, né? Então, a primeira empresa que fechou comigo foi as Tintas Renner. Quando eu decidi fazer a mostra, quando eu achei aquele local, que era na beira do rio, eu tinha uma reunião com a diretoria da Tintas Renner para um outro projeto que eu tinha, tá? Aproveitando essa reunião, eu disse: olha, gente, eu quero mostrar um lugar que eu achei e eu quero fazer uma mostra de arquitetura. Aí eles disseram: bom, a gente não quer fazer mostra de arquitetura, mas como é tu, vamos analisar. E fechamos. Desde então, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu digo, essa empresa de tintas, Uhum. ela está com a gente até hoje. Né? Por quê? Porque ela é uma grande, aqui é um grande relacionamento, onde tu pode ver esse local que nós estamos. Olha a cor que ele colocou. Uhum. Entende? Ele teve uma experiência com as tintas Renner, Sim. né? E tudo aqui é uma experiência que o lojista, o fornecedor, a fábrica, ele tem essa conexão com quem? Com quem especifica. Isso aqui é uma grande vitrine, é uma grande conexão. E tem vários ambientes, a gente estava falando até nos outros, que esse ano é muita cor, né? Então tu mostra o que tu pode fazer com as tintas deles, né? As cores, como é que fica a cor, Desde o início, o uso. a mostra Elite Design é a mostra mais colorida que tem. Porque Lindíssimo. justamente a gente estimula a cada um ter uma cor, a cada um explorar a textura que vai usar. Tem ambientes que tem um tipo de textura, o que está em evidência. A gente tem ambientes aqui, inclusive, que tem textura de uma coisa que foi lançada agora na Isalone. A mesma textura. Então a gente está bem na tendência, sabe? E os profissionais também, a gente faz uma curadoria, a gente faz uma prospecção, obviamente, mas é óbvio que a gente analisa a carreira do profissional, a gente analisa, tudo bem, ele é novo talento, sim, mas o que ele tem feito, né? Qual o ambiente que a gente aconselha ele a fazer por uma primeira amostra? A gente dá essa ajuda, a gente apresenta todos os fornecedores, então ele já entra aqui sem preocupação com tinta, sem preocupação, por exemplo, tem uma outra que é de metais que está desde o início com a gente, metais e cubas também, ele não precisa, se ele quiser, ele pode usar tapetes, a gente tem uma de tapetes que até de Santa Catarina, é o segundo ano consecutivo que ela está com a gente. Ela não tem estoque de tapete, ela produz para a mostra Elite Design, né? Então, é assim, a gente faz essa conexão. E depois, quando a gente abre a amostra, a gente traz o público final, o consumidor, que vem atrás de um profissional, que vem atrás de tendência, que vem se inspirar, entende? É assim essa conexão. Flávia, o que mostra a Elite Design para Flávia? Ela é um motivo para mim levantar todo dia, animada. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a mostra inaugura, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque o filho nasceu. Né? Agora, quando tem o desmanche, eu entro numa depressão. Eu fico triste que as coisas vão sair, sabe? Mas aí eu me preparo, porque daí no próximo ano vai ter uma nova gestação e uma nova paixão.
É É assim. verdade. Anne, seja Oi. bem-vinda. Então, Obrigada. conta um pouquinho para nós quem é a Anne, como é que tu surgiu também no mundo do design. Então, meu nome é Annelise. Eu sempre sou chamada aí pelo pessoal de Anne, fica mais fácil, né? Eu iniciei nessa área, assim, lá no curso técnico de edificações, né, há muito tempo. Fui trabalhar com uma arquiteta bastante conhecida aqui em Porto Alegre, foi aonde que eu tive todo o embasamento para me inspirar também ao caminho a ser escolhido. Me formei na Faculdade de Design de Interiores da UBRA. Me formei em arquitetura o ano passado, porque na verdade achei que precisava complementar. E também sou professora da área, então eu dou aula num curso técnico de design de interiores, o que já fazia bastante tempo que eu queria em função da experiência, né? Então eu transitei aí por ambientes de obra, como a gente chama, na casa dos clientes, né? E também trabalhei em algumas empresas da área de imóveis planejados, então isso me deu uma experiência, assim, um know-how muito bom para poder tratar, conversar, saber falar, saber se posicionar, né? E este ano, no final do ano passado, né, surgiu a possibilidade de talvez, assim, participar da Mostra Elite, né? Eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho, por isso a questão de buscar o ensino, né? Eu acho que a gente precisa incentivar as pessoas a ter uma qualificação para trabalhar nessa área. E eu vim, né, na Mostra Elite, foi uma colega que me comentou, que me estimulou. Fiz um primeiro contato, fui pensando, até amadurecer a ideia, porque a gente tem, né, uma demanda, uma vida um pouco corrida, assim, né? E é um compromisso que a gente precisa assumir, né? Então, foi um desafio, né? Confesso que dá o frio na barriga, deu frio na barriga, né? Apesar da gente já ter bastante experiência, né, nessa área de trabalho e também trabalhar com projetos, né? Mas é uma outra situação, a gente se vê numa situação totalmente diferente. Mas eu acho que foi uma experiência, assim, que me trouxe grandes desafios em função do espaço que eu tive que fazer, em função da logística do espaço, dos condicionantes que o espaço me trouxe. Então, eu confesso que, pela primeira participação na mostra, assim, foi uma experiência, às vezes, um pouco de me deixar um pouco assim instável, desequilibrada, mas ao mesmo tempo depois a gente para pensar, e tudo isso são coisas que a gente vai adquirindo mais experiência para lidar com as situações, né? E saber que a gente trabalha numa área que é encantadora, é incrível, que a gente é o médico das casas, digamos assim, né? Eu gosto de falar isso para os meus alunos, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que existem, né, algumas situações que fogem, às vezes, à nossa organização, ao cronograma que a gente planejou, e a gente precisa, né, estar preparado para conseguir contornar esses probleminhas, né? O teu ambiente é Jardim Sensorial das Artes, né? Isso. Nos fale um pouquinho dele, onde tu buscou inspiração. E a experiência que tu quer trazer quando a pessoa entra no ambiente. Importante, né? Talvez nem sempre elas vão ter aquilo que a gente tem como intenção inicialmente, né? Eu tive que modificar o projeto, né, em função de uma situação da questão da utilização do espaço também como um local de circulação do veículo, que precisou participar aqui de um lançamento na mostra, né? Então eu tinha que pensar num espaço que tivesse viabilidade de remover os itens, né? Porque o espaço está localizado no local de entrada de garagem de carros, né, da casa. É um ambiente inclinado, né? De rampa, então tem muitas condicionantes bem complicadas, né? E a questão de ter que ter um ambiente que ele possa ser totalmente desmontado e montado em
pouco tempo, né? Isso também é uma questão que talvez traga algumas limitações de processo criativo, né, do profissional. Então, inicialmente eu queria ter trazido algumas coisas, mas infelizmente em função da situação de ter que modificar, eu não pude utilizar em função dessa situação. Mas confesso que depois a gente vai, né, trazendo as soluções e a gente vai começando a se encontrar novamente com as coisas que a gente traz. Então, eu quis usar elementos que tivessem uma ideia de sustentabilidade, né? Todos os itens que tem ali de vasos, a questão das plantas, que são questões que a gente precisa trazer essas conexões, afinal de contas é um espaço externo, né? E a gente precisa estabelecer essa conexão. Quando eu falo das artes, necessariamente, quando a gente ouve a palavra arte, a gente já imagina que seja uma obra de arte, né? Mas a arte está na nossa contemplação, no nosso bem-estar, no nosso sentir. Então, as questões sensoriais são as artes do ser humano que são, né, transmitidas através das sensações que a gente tem quando a gente entra num espaço. Quando a gente precisa construir um espaço que as pessoas possam se sentir confortáveis, que elas sejam abraçadas, que elas se sintam bem, que elas possam ali ter uma conexão com elas mesmas, né? Então seria um espaço assim que pudesse ter esse momento de pensar, né? E essa conexão com os elementos. Então eu trouxe algumas plantinhas ali que a gente tem, né, alguns temperos, cheiros, aromas, que isso pode, né, despertar algumas experiências que eu acho que são importantes hoje para nós, né, para todos nós, né? Senão a gente acaba ficando, né, num ambiente, às vezes, de um escritório, né, às vezes num ambiente que, no nosso dia a dia, a gente não para se desconectar, né, desse mundo digital, e às vezes a gente precisa do ambiente, né? Simples, mas que a gente possa ter esse acolhimento, tá? Então eu quero que as pessoas se sintam bem, apesar de ser um espaço que é de transição, de saída da mostra, mas que eles possam levar esses bons sentimentos, né, essa boa experiência, e que possam, né, entender que o nosso objetivo, não só meu, mas como de todos os profissionais da mostra, é oferecer essa experiência de que as pessoas podem ter casas dentro do seu perfil que possam representar o que elas desejam, casas que podem atender às suas necessidades e casas que podem trazer as experiências importantes para que as pessoas estejam bem equilibradamente, que tenham uma vida feliz dentro das suas casas, né? Não só unicamente por ter elementos, mas que esses elementos representem elas. E, Anne, por que participar de uma mostra? O que fez com que tu quisesse participar de uma mostra? O desafio mesmo, o desafio. Eu sou o tipo E que de... desafio dizem que é, né? O prazo, o... Muito! A Anne teve mais desafio do que os outros, eu acho. Pela posição do espaço dela. Porque é a entrada aqui que a gente É a desce, né? saída, né? É É, nós saída. entramos Ah, por sim, causa a gente da- entra a por aí. entrada, mas a saída também. Ela é a saída da massa, mas é óbvio, é usada também para algumas situações da Sim. entrada. Mas ela teve esse desafio, sim, ela teve que mudar projeto, porque foram acontecendo coisas que nem nós sabíamos que ia acontecer, eram oportunidades que foram surgindo. A gente tem um patrocinador importantíssimo Tu pode falar os nomes daqui, da não tem problema, Volvo, tá? né? Que Pode para Pode nós, falar, é, por nós. porque a Volvo é uma marca de excelência, uma marca fantástica. Uhum. Nós fechamos contrato com eles pós-pandemia, nós estávamos antes da pandemia negociando, estava quase fechado, deu a pandemia não, desculpa, a enchente, tá? Antes da enchente a gente estava praticamente assinando, aconteceu a enchente, paramos de falar. Depois de 3, 4 meses, começamos as negociações e fechamos com eles. Então, assim, para nós foi muito importante a entrada da Volvo. Só que, assim, neste meio tempo, surgiu a oportunidade de lançar um dos modelos mais importantes da Volvo dentro da Mostra de Design a nível Rio Grande do Sul, a nível Brasil. Ou seja, no Rio Grande do Sul foi aqui. Nossa. Como é que a gente vai dizer não? Como é que vai entrar o carro? Aí a Anne teve que arranjar um jeito, entendeu? E ela foi perfeita, gente. Ela teve muita paciência com a Mostra Elite Design, eu tenho que admitir, tá? Claro que chegou um momento que a gente teve que se abraçar juntos, senão a gente não ia conseguir, né? Porque, como eu te falei,
a localização do espaço dela é muito, vamos dizer assim, problemático, porque tu imagina uma obra, por onde que entravam as coisas? Tudo por aí. É a última a ficar pronta, né? Entendeu? Praticamente. Uhum. Então, chegou uma hora que, claro, que a gente se olhou assim, e agora o que a gente faz? Sabe assim? Não sei, nós vamos arranjar um jeito, vamos sentar, vamos raciocinar e vamos achar soluções. Vamos fazer uma hora Isso foi extra. legal, né? É. Isso é legal, de achar soluções. Isso é Exato. muito, muito por isso que eu importante. digo assim, a Anne teve um desafio a mais. E ela Porque queria no- o desafio, né? Ela já veio É, pedindo já. o desafio, né? Ela pediu pra mim Tudo ver que a desafio, gente Então pede. pronto, eu cheguei. Bem preparado, Tudo né? que a gente pede, vem, ó. O desafio, então tá, tive o Veio maior mesmo. deles. Exatamente. Mas é assim que a gente vai conseguindo construir também, né, a nossa Exato. personalidade profissional e os desafios também a gente se depara com eles, Até pelo né? crescimento, né? Sim, importante. Quanto maior o desafio, maior o crescimento. Né? Exatamente. E hoje, Anny, tu atende que região teu escritório, assim? Então, na verdade, assim, eu tenho escritório em Gravataí, porque eu moro em Gravataí, ele fica na minha casa, mas estou aí em negociação para poder ter um espaço em Porto Alegre, porque em função eu dou aula aqui em Porto Alegre, né, numa escola aqui no Centro Histórico. Então, é bem difícil essa questão de trânsito, né, de deslocamento. Então, os meus clientes os clientes que eu tenho são em Porto Alegre, né, então eu vou na casa dos clientes, né, então dificilmente eu recebo as pessoas e hoje eu estou vendo que a necessidade de ter esse espaço em função de outras atividades que eu estou aí realizando, né, e aí a gente precisa ter um espaço físico. Então, eu acho que até o final do ano a gente vai ter esse espaço, não é um espaço só para o escritório, vai ser um espaço de várias atividades que a gente vai ter, até em função dos meus envolvimentos profissionais, que não é só unicamente de projeto, mas também com a questão da educação, né? Então, a gente tem outras coisas que a gente acaba fazendo junto, né? E então, eu quero ter esse espaço que a gente possa contemplar todas essas vertentes aí que eu gosto de atuar, né? Então, é importante a gente, nesse momento que eu cheguei aí, eu preciso ter esse espaço para poder contemplar outras coisas que eu quero agregar junto ao trabalho. Certo. Flávia, o que a Amostra Elite entrega para o profissional na visão da Amostra Elite ou na visão da Flávia? Qual a grande Visibilidade, vantagem? visibilidade, visibilidade. Alguns das pessoas que a gente trouxe aqui, elas comentam muito entre a troca também, né? De De profissionais. os profissionais estarem todos juntos, de ter Isso é uma muitas experiência parcerias muito legal, e tá? Assim, é muito bacana, assim. Porque, assim, o que a gente faz, né? A gente tem muito profissional que a primeira mostra que ele está fazendo é a Elite, né? É a primeira experiência dele. E a gente tem essa mania e essa missão, vamos dizer assim, de fazer a conexão. Então, a gente acaba conectando um monte de gente, um monte de empresas, um monte de profissionais. É como se fosse, assim, um ecossistema, sabe assim? E isso é automático, a gente faz naturalmente, isso acontece. Vários nos falavam, meu Deus, eu peço, tu pede pra Grazi. Grazi precisa de um pintor, vem uma lista. Grazi precisa de né, vem uma lista. E eu acho que isso é muito bacana, né? Sim, Tu acaba conhecendo vários profissionais que daqui a pouco tu não conheceria, né? sim, isso é verdade. Mas a gente, assim, a gente quer que o profissional tenha visibilidade, que agregue a sua carreira, que faça ele subir um patamar participando da mostra, sabe? Enfim, é isso que a gente acaba fazendo, né? E o que é o baile de máscaras? Que eu vi que você tava com uma máscara aí fotografando. O que é o famoso baile de Então, a máscaras gente da sempre mostra? gosta de encerrar a mostra com um evento especial, um evento diferente, um evento de confraternização, para festejar tudo, né? Festejar a vida, festejar a mostra, festejar a carreira de cada um. Então, a gente faz 3 anos que a gente faz esse baile. A primeira vez que a gente fez interno, só os profissionais, fornecedores e nós. Foi um sucesso, todo mundo veio de máscara. Assim, eu pensei, ninguém vai vir, né? Meu Deus, todo mundo veio com roupa. O segundo foi assim, porque daí eu investi em decoração. Sim, Porque eu digo, agora eu vou. aperfeiçoando. Então a gente comprou decoração, máscaras enormes, assim, grandes, painéis de 6 metros,
com uma máscara enorme. A gente foi pesquisando coisas douradas. A gente foi assim, ficou muito lindo do ano passado, né? E esse ano, então, novamente vai ter, não vai ser na mostra pela primeira vez, porque aqui o bairro não permite, a gente quer ir até as 4, 5 da manhã. Então a gente vai fazer nos cacheiros viajantes no clube. Já fechamos o local e vai ser muito legal, assim. A gente está esperando ser uma festa muito de confraternização mesmo. E esse baile se dá para os profissionais, ou ela é aberta ao público? Nós temos os profissionais, os seus acompanhantes, nossos fornecedores, eles já são automaticamente convidados, já fazem parte. E quem quiser adquirir convite, nós vamos começar a abrir o primeiro lote, que o ano passado a gente fez isso. Então a festa ficou mais, né? Porque nós temos a bebida, nós temos a Aurora que entra com a bebida, a gastronomia lá com Passita faz a gastronomia. Então é uma festa bem Continua legal. mantendo os parceiros que estão aqui. Exato. Legal. Continua Exato, com a os gente parceiros que faz estão aqui. isso, a gente prestigia eles, né? Porque eles são nossos parceiros. Dani, como é que você vê as tendências que estão acontecendo nesse ano, tendências pro ano que vem? Como é que tu está prevendo os próximos passos aí da arquitetura? Então, quando a gente fala de arquitetura de interiores, né, de design de interiores, a gente hoje no mercado aí a gente vê que isso é tão difícil a gente falar assim, é uma tendência, mas assim, em questão de uma semana, um mês, existem coisas surgindo, lançamentos das empresas aí que estão voltadas para esse segmento. Então, assim, hoje eu vejo, sim, pelo que eu estudo, pelo que a gente acompanha, que a cor, né, como a Flávia falou da mostra, tem voltado, é uma grande tendência, até pelas feiras e os últimos eventos, né, que a gente tem acompanhado. Eu fico feliz, muito feliz com isso, porque eu acho que a cor precisa estar nos espaços. Eu acho que a cor faz toda a diferença na vida das pessoas. A cor nos traz sensações, alegrias, felicidade, tristeza. Então, é uma grande tendência aí no mercado dos mobiliários, dos revestimentos, a cor começar a entrar, né? E sempre a gente vai ter, né, texturas, né, o uso de alguns elementos mais naturais, como a madeira, né, as rochas, né, isso tudo está mais presente dentro dos espaços em função dos conceitos que hoje a gente traz, né, que são aí a neuroarquitetura, né, o design biofílico, o design salutogênico. Então, são tendências assim, que a gente sabe que os profissionais têm buscado mais conhecimento e aplicar isso nos ambientes, né? E claro, com esses conceitos, a gente vai buscar esses elementos que vão trazer as conexões com as pessoas, com as suas memórias, né? E isso é importante. Flávia, o que você Isso. enxerga assim como tendência para os próximos meses? E também qual a visão da Mostra Elite nos próximos? Tem novidade vindo? Como é que tá? Tem ideias novas? Porque todo ano tem alguma coisinha diferente, né? Olha, assim, o que eu percebo, né? Alguns detalhes, assim, até pela mostra. O arredondado, muitas móveis já nessa questão, que já é uma coisa que está acontecendo já há 2, 3, 4 anos, mas está ainda muito forte, tá? Que isso dá um aconchego, inclusive nos tapetes, né? Os tapetes, antigamente era só aquele quadrado retângulo. Hoje não, ele acompanha, né, essa questão, não sei qual é o termo disso. Orgânica. As linhas Tá? orgânicas. Linhas orgânicas, é muito importante, isso dá um aconchego incrível. Por exemplo, no mobiliário de quarto, eu vejo muito a tendência do closet ficar atrás da cama, sabe? A cama, e aí atrás tu ganha espaço, fica charmoso. Então, isso é uma tendência que eu tô vendo bastante forte. Que é mais que eu posso dizer? Textura nas paredes, elementos diferentes como revestimento de parede. A gente tem 2 espaços que usa algodão misturado a uma substância e ele fica tipo um papel de parede. Muito bonito. Fica sensacional. A gente tem a tendência da praia artificial, que é uma coisa que está entrando muito nas residências e nos condomínios também, é uma tendência grande,
que remete à biofilia, né? Porque tu tudo imita, isso né? que tu tá falando tá conectado É. com os conceitos que É. eu falei, né? Entendeu? Exato. Então, assim. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente quer muito aconchego, né, gente? A gente sofreu muito, então. Um Eu pós acho que tá enchente, mais hein? forte ainda, É. né? Tá mais forte ainda essa coisa do aconchego, de curtir a tua casa, das pessoas que tu ama. Então, eu acho que é isso, assim. Eu vejo muito também nos sofás essa coisa do buclê também, que é uma coisa que dá aconchego, né? Da lã, assim, dessa coisa mais crespinha, assim, te abraçando. É esse tipo de coisa, iluminação embutida também. Então, essas coisas, assim, madeira. Maravilha. E assim encerramos mais uma entrevista especial do podcast aqui no Mostra Elite Design. Muito obrigada, Flaviane, né, por estarem aqui com a gente. E para quem quiser entrar em contato ou com a Mostra Elite, com você, Anne, como faz? Os contatos. Então, eu tenho o Instagram, que tem lá todos os meus contatos, né? Que é o @AnneBecon_arquiteta. E aí lá tem os meus contatos, tem o contato pelo WhatsApp também. Não sei se tu quer que eu deixe o número do WhatsApp para entrar em Quiser contato. deixar. Daí pode ser pelo WhatsApp também, que é o 51 985 06 9549. E a gente está sempre disponível para poder oferecer um conhecimento, uma prática profissional, né? Então, isso para contribuir, né, para um projeto incrível na casa das pessoas. E obrigado, agradeço muito pela oportunidade. Imagina. Flávia, como é que a gente entra em contato com a Mostra? Olha, pode entrar em contato pelo Instagram, nosso inbox ali, no direct, não tem problema nenhum, a gente responde todo mundo. A mostra vai acontecer até o dia 14 de junho, de quintas a domingos, na parte da tarde. Nós temos a Blue Ticket também, que pode ser adquiridos os ingressos virtualmente. Na bilheteria da mostra também a gente atende e tem os ingressos disponíveis. E esperamos, então, o público do Rio Grande do Sul, né, a audiência de vocês, para visitar essa mostra, que é uma mostra feita com muito amor, muito carinho, profissionais incríveis, fornecedores maravilhosos, tendência, enfim. Tudo que tu pode encontrar de melhor está aqui na Mostra Elite Design. Bem, lembrando, siga o @podcast Construção em Alta e o @Mostra Elite Design e também nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e uma ótima semana!